Oi, Continua, viu? vamos lá. É, Tem, vamos falar. tem mais ioiô? Tem. Fica parecendo que a gente todo dia tá falando a mesma coisa aqui, né? Mas não é não, gente. É porque a coisa fica no vai, volta e decide isso, e suspende decisão e decide aquilo. A gente fica confuso, mas temos que trazer aí, né, as principais notícias sobre a região metropolitana também, principalmente quando o assunto é ônibus, faz parte da vida do cidadão. E as passagens de ônibus de Contagem voltam a custar R$ 5,50 hoje. A tarifa foi reajustada para R$ 6 pela Prefeitura, mas uma decisão da Justiça determinou a redução no valor. O preço maior foi utilizado pelo Executivo Municipal durante quase uma semana. O retorno do valor da passagem acontece após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinar, ontem na verdade, a multa diária de R$ 200 mil, caso o reajuste fosse mantido. O pedido da decisão do reajuste foi apresentado por meio de uma ação do deputado federal Felipe Saliba, do Patriotas, que argumentou que a alta da tarifa é ilegal. Segundo ele, o Conselho Municipal de Transporte não foi previamente consultado sobre o aumento. Já a Transcom, que administra o trânsito em Contagem, afirma que o reajuste considerou cláusulas contratuais e teve como base indicadores inflacionários, Carol. Aumentou, reduziu não, né? Voltou ao valor que era anteriormente. E aí eu te pergunto, o preço foi utilizado já com alta por quase uma semana. Se mantida essa decisão de que não poderia ter acontecido o reajuste, o que acontece quando a gente já pagou essa passagem mais alta, hein? E aí? Vão aí bater de porta em porta, falar, ó, meu filho, então aqui seu dinheiro, ou então te dá um desconto aí na próxima viagem que você fizer. Essas coisas, gente, elas precisam ser melhor definidas. Porque é justamente isso, a gente às vezes fala assim, faz uma brincadeira aqui, pergunta, vai devolver o dinheiro? Não vai devolver, a gente sabe que não. Vai dar o desconto na próxima passagem? Não vai acontecer. Também. E mesmo que essa decisão seja mantida e que tenha o entendimento de que o reajuste não poderia acontecer. Então, assim, quando a gente fala disso e fala por muitas vezes, uma coisa seria a gente trazer um caso isolado. Nossa, né? Aconteceu aqui este ano, nessa cidade. Mas não, a gente sempre traz essa notícia, ou falando da capital ou de outras cidades também. O que falta, né? Qual a organização que falta? Um contrato melhor, mais claro, mais transparente? A gente volta naquela questão do entendimento de como essas contas funcionam. Sim. Se a gente tivesse esse entendimento, se a gente tivesse transparência, publicidade naquilo que rege o transporte público, enquanto custa operar esse sistema, a gente não teria espaço nem para questionamentos quando o reajuste acontece. Então falta isso aqui em BH, falta isso nas cidades da região metropolitana, imagino que em outras cidades por aí também. Então, gente, bora cobrar, e eu acho que o cidadão também cada vez ter uma visão mais crítica, né? Você precisa incomodar, você precisa cobrar do poder público, porque afinal de contas é aquele transporte que você tem todos os dias para se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Muitas vezes já não é um transporte confortável, você ainda fica aí perdido se hoje vai pagar um valor menor, amanhã vai pagar um valor maior, volta, daqui a pouco aumenta de novo, você sequer foi informado. E aí, gente, é brincar demais com o cidadão. A gente precisa realmente resolver isso, porque não dá para normalizar essa guerra judicial e o cidadão fica ali, desesperado, sem saber quanto paga e sem saber como é que vai ser o dia seguinte. Não dá, Eric. E antes do break a gente estava falando sobre isso, né? Porque a gente acompanhando o texto aqui, ó, seguiu bases dos indicadores inflacionários. Que cálculos, indicadores inflacionários são esses que não chegam pra gente, né, Carol? Como a gente não chega essa fração, essa porcentagem, a gente paga meio, sabe, será que tá justo esse aumento? Será que não tá? Porque a gente desconhece essas cláusulas, a gente desconhece os indicadores, então assim, a gente tá cego, né? A gente tá no voo cego. E outra coisa, Eric, mesmo que a gente tenha muito especificado lá no contrato que, olha, a gente vai reajustar de acordo com a inflação, pode estar lá claramente escrito. Mas então, peraí, vamos analisar o contrato inteiro, porque eu tenho certeza que outras cláusulas desse mesmo contrato estão sendo descumpridas. Manutenção dos veículos. Sim. A Eric falou ontem aqui, todos os dias ele vem de Pedro Leopoldo e se depara com ônibus estragados pelo caminho. Sim. Isso a gente recebe reclamações todos os dias aqui de diversos municípios. Então, quer dizer, você está reajustando, ok, mas seu transporte está de qualidade? O transporte que você oferece à população?
Tá seguro? A manutenção tá em dia? O horário tá ok? Tá passando nos horários certos? O horário noturno está sendo respeitado? Verdade. A pessoa ela tem condições de ser transportada com dignidade dentro do seu veículo, porque existe um limite. Dentro do transporte público, sim, as pessoas podem se deslocar em pé, mas existe uma lotação máxima. Essa lotação máxima está sendo cumprida? Porque experimenta você, cidadão comum, pegar o seu carro de 5 lugares, coloca 8 pessoas e dá uma volta por BH e pela região metropolitana e veja o que acontece. Você não vai voltar para casa sem uma multa. Verdade. Então, o que isso quer dizer? Se você, cidadão comum, precisa respeitar o limite do seu veículo particular, por que que a operadora de ônibus não precisa respeitar a lotação máxima daquele veículo, que é muito mais arriscado para quem trafega nele? No seu carro você está sentado com um cinto de segurança. No ônibus, além das pessoas que estão assentadas, você tem aquelas pessoas que se deslocam em pé. Muitas vezes, de tão lotado o ônibus está, você sequer consegue segurar. E aí você tem o veículo com falta de manutenção, motoristas estressados porque fazem várias funções ao mesmo tempo. Então, quer dizer, naquele local ali é muito mais arriscado ter superlotação. Mas os ônibus andam assim, aqui em BH e na região metropolitana. E nada acontece. Nesse aspecto, as cláusulas não valem. Não valem. Já pro aumento da passagem, a cláusula E aí, mas tá no previsto contrato. no contrato, exatamente. Vou reajustar. Gente, vamos reajustar. Então, beleza. Mas vamos cobrar também, então, o cumprimento de cada ponto do contrato. A população merece transporte de qualidade e transporte digno. Ninguém merece ser transportado da forma que a gente vê, tanto aqui na capital quanto na região metropolitana.